Cleópatra nasceu em 69 a.C., em Alexandria, cidade esta fundada por Alexandre o Grande e localizada no delta do Nilo. Ela foi uma importante rainha do Egito Antigo, e seu nome atravessou os tempos, fazendo com que Cleópatra se tornasse uma das personalidades mais conhecidas da história da humanidade. Ao longo de sua vida, ela se destacou como uma mulher estrategista, determinada, muito inteligente, de grande astúcia e possuidora de uma fortuna gigantesca. A governante egípcia fascinou muitas pessoas de sua época e até os dias de hoje continua encantando muita gente. Sua trajetória de vida é amplamente estudada, pesquisada e debatida. Muito do que sabemos a respeito desta notável e inquietante governante egípcia chegou até nós por meio das obras de historiadores como Diocácio, Plutarco, Tácito e Suetônio. Para se ter uma ideia de sua grandeza, há alguns fatos interessantes para serem mencionados. A pedido do líder romano Júlio César, que foi amante de Cleópatra, foi construída uma estátua de ouro da rainha egípcia. Há registros de que este monumento foi visto e venerado até pelo menos o século II d.C. Além disso, um fato curioso é que ainda em vida Cleópatra chegou a ser venerada como uma verdadeira deusa, mas precisamente como a nova deusa Ísis, sendo que essa era uma das divindades mais importantes do Egito Antigo. A rainha também era identificada como Afrodite, deusa grega cujos atributos são semelhantes aos de Ísis. Cleópatra também possuía uma inteligência refinada como um de seus principais traços. No palácio real em que vivia, ela recebeu uma educação primorosa juntamente com as outras crianças reais. Cleópatra era capaz de se comunicar em cerca de 7 ou 8 línguas, fato que certamente facilitava bastante seus acordos e estratagemas políticos. Ela foi, segundo consta, a primeira pessoa da família real ptolomaica a falar a língua egípcia com fluência, dispensando assim a necessidade de intérpretes, pois na corte real ptolomaica a língua que predominava era o grego. Além de sua facilidade para línguas, ela também se destacou no estudo de filosofia e retórica. A governante egípcia também tinha notáveis conhecimentos de geometria e aritmética. Ela era mesmo uma mulher especial e fascinante. Em relação aos seus vastos conhecimentos, é preciso lembrar que Cleópatra vivia em Alexandria, que foi um verdadeiro polo cultural da antiguidade, e abrigava a tão conhecida Biblioteca de Alexandria, que possuía um grande acervo e continha uma enormidade de escritos, numa proporção que jamais havia sido feito antes. Essas circunstâncias locais certamente foram muito importantes e influentes para a formação cultural da governante egípcia. Suas proezas a levaram a ser amante de dois dos mais célebres generais romanos de seu tempo, os famosos Júlio César e Marco Antônio. Com o passar do tempo, como muitas vezes ocorre com figuras históricas, muitas informações sobre a vida desta notável mulher foram deturpadas. Hoje em dia, seu nome é familiar para muitas pessoas, embora nem sempre essas pessoas tenham conhecimento de quem ela realmente foi. As representações físicas da figura da rainha geralmente consistem num dos tantos pontos distorcidos em relação a ela. A respeito da aparência da rainha, Plutarco certa vez escreveu as seguintes palavras: não era em si tão notável que não houvesse comparação, ou que não se pudesse vê-la sem se sentir tocado. Os romanos, em seus registros, nunca dedicaram grandes elogios à beleza de Cleópatra. Podemos ter uma pequena ideia de como ela era fisicamente através de uma série de moedas que foram feitas e que circularam na época em que Cleópatra viveu. Esses objetos eram as fontes mais confiáveis para imaginarmos como era sua aparência. Há também alguns bustos que foram esculpidos ao longo do tempo, que aparentemente representam a rainha. Ao vermos as moedas, notamos que o nariz e o queixo eram um tanto protuberantes, o que aliás levou ao filósofo Pascal a certa vez escrever que,
Se o nariz de Cleópatra fosse menor, toda a face do mundo teria sido diferente. Tais evidências nos levam a concluir que Cleópatra não era exatamente uma Elizabeth Taylor, como os filmes de Hollywood nos tentam fazer acreditar. Mas uma coisa é certa, seus feitos e seu jeito de ser definitivamente superaram qualquer representação hollywoodiana. E a partir de agora, veremos o porquê. Cleópatra pertencia à dinastia ptolomaica, que manteve o poder sobre o Egito durante 3 longos séculos. Os governos ptolomaicos ficaram marcados por muitos casamentos e assassinatos entre os membros da própria família. Essa imponente dinastia começou a dar seus primeiros passos após o falecimento do poderoso Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Pois, com sua morte, o império que ele havia formado através de suas conquistas foi dividido entre seus generais. Dentre esses homens encontrava-se um dos ancestrais de Cleópatra, chamado Ptolomeu Sóter, que começou a governar a partir da cidade de Alexandria, onde deu início à dinastia dos Ptolomeus. Alexandria se tornaria a capital do Egito e viria a ser um inigualável centro cultural no mundo antigo. É importante salientar que a Cleópatra a que nos referimos era conhecida como Cleópatra VII, pois 6 outras Cleópatras a antecederam em sua linhagem familiar. Em Alexandria, a rainha vivia num palácio muito luxuoso, cheio de riquezas e com ornamentos belíssimos. O local era enorme e espaçoso, possuindo mais de 100 quartos, e com uma paisagem externa vistosa, na qual se encontravam jardins deslumbrantes que eram decorados com belíssimas estátuas e fontes. O local chegou a ser o mais luxuoso palácio de todo o Mediterrâneo, e foi neste ambiente que Cleópatra, filha de Ptolomeu XII, cresceu. Ela possuía 2 irmãs que se chamavam Berenice e Arcione, e 2 irmãos chamados Ptolomeu XIII e Ptolomeu XIV. Quando a mãe de Cleópatra morreu, sua irmã Berenice tomou o poder. Mas seu período como governante foi curto e a jovem acabou sendo morta pelo próprio pai. É importante lembrar que a linhagem dos Ptolomeus, assim como a dos macedônicos, teve como uma de suas principais características uma sucessão de assassinatos. Aliás, mais tarde, Arcione, irmã de Cleópatra, foi exilada por Júlio César e posteriormente executada por Marco Antônio, tudo a mando da própria irmã Cleópatra. E o destino de seu irmão Ptolomeu XIV não foi diferente. Cleópatra começou a governar o Egito aos 17 anos, depois do falecimento de seu pai, e conforme a tradição que visava manter o poder dentro da família, ela se casou com seu irmão Ptolomeu XIII, que neste período tinha apenas 13 anos. Passado algum tempo desde que Cleópatra se tornou rainha do Egito, seu irmão e marido Ptolomeu começou a se interessar em governar o país sozinho. Influenciado por seus conselheiros, o jovem faraó passa a tramar contra sua irmã, tentando assim esvaziar seu poder. Percebendo as movimentações políticas de seu marido e seus comparsas, Cleópatra passa a fazer demonstrações de suas habilidades estratégicas. Ela passa a reforçar seus laços de amizade com os romanos, que poderiam se tornar aliados importantes no caso de uma guerra civil no Egito. Seu principal aliado seria o general Pompeu, líder de uma das mais tradicionais famílias romanas. Tais manobras diplomáticas fizeram com que Cleópatra fosse acusada de traição por estar tramando contra seu irmão. Neste período, aos seus 21 anos, a jovem governante precisou abandonar Alexandria e se exilou na Síria. Neste local, ela se instalou e passou a montar um exército para combater seu irmão. Ptolomeu e seus conselheiros estavam prestes a mandar um gigantesco exército egípcio contra as tropas de Cleópatra na Síria. O exército mal havia partido quando se depararam com a notícia inesperada de que Pompeu, que rivalizava com o grande Júlio César, estava a caminho das terras egípcias e esperava ser bem recebido pelo faraó, já que ele foi grande amigo de seu pai.
Pompeu o Grande, que era um general muito capacitado e habilidoso e que ao longo de sua vida conquistou inúmeras nações, tanto no continente africano quanto na Ásia e na Europa, fugia para o Egito após uma derrota desastrosa na Grécia contra seu inimigo Júlio César. Um conflito dividia o Império Romano entre Júlio César e Pompeu. Tal conflito ficou conhecido como a Guerra Civil Cesariana. Ao ficarem sabendo que Pompeu pretendia desembarcar no país, surgiu uma questão que preocupava os egípcios. Ajudar o velho conhecido Pompeu era um risco, pois poderia soar como uma espécie de declaração de guerra a Júlio César, que comandava uma máquina de guerra muito poderosa. Além disso, Ptolomeu e seus partidários estavam convictos de que Pompeu poderia, de alguma forma, ajudar Cleópatra a retomar seu espaço na realeza. E esse era um problema que precisava ser evitado. Mas, por outro lado, Pompeu sempre havia sido amigo do pai do casal que governava o Egito, e, portanto, se não o ajudassem, ele poderia romper laços com o país, o que poderia tornar o Egito um inimigo de Roma. Os conselheiros do faraó refletiram muito sobre o assunto, pois era uma decisão muito delicada. Teodoto, um dos conselheiros de Ptolomeu, proferiu a seguinte expressão: "Os mortos não mordem." A decisão estava tomada. A ideia era se livrar de Pompeu e se aliar a Júlio César. Ao desembarcar no Egito, Pompeu sentia que seria bem recebido pelos egípcios, mas estes tramavam contra o romano. E pouco depois do general colocar os pés no Egito, logo o assassinaram de maneira brutal e sangrenta, arrancando sua cabeça. Júlio César, alguns dias depois do acontecido, chegou em Alexandria para procurar seu oponente. Os egípcios lhe mostraram a cabeça de Pompeu e César ficou horrorizado com tamanha barbaridade. César pediu permissão para desembarcar com a vanguarda de seu exército e se instalou no Palácio Real. O general romano solicitou uma audiência com o rei e a rainha do Egito. A rainha estava no exílio. Já Ptolomeu abandonou o exército que partira para capturar sua irmã e retornou ao palácio. Mas e Cleópatra? Como ela poderia retornar se havia abandonado Alexandria e seu irmão e seus fiéis seguidores a queriam longe da cidade? Ela corria perigo e sabia que não podia ser vista. A rainha então teve uma ideia bastante inusitada. Com o objetivo de se encontrar com Júlio César, tramou um plano e, para colocá-lo em prática, contou com a ajuda de um mercador siciliano chamado Apolodoro. Segundo consta, eles entraram numa embarcação na qual a rainha ficou escondida, navegando pelo rio Nilo durante um período de 8 dias. Quando estavam próximos a Alexandria, Cleópatra entrou em uma sacola para transporte de papiros. Os cúmplices da rainha transportaram o grande saco, deixando-o diretamente dentro do quarto de Júlio César. Não sabemos exatamente qual foi a reação do romano quando se deparou com Cleópatra em seu quarto, mas sabemos que a egípcia logo o conquistou. Cleópatra sabia da importância de ter César ao seu lado. Com seu apoio, tudo se tornaria mais fácil. A oportunidade de se livrar do irmão e governar conforme seus interesses finalmente estava ao seu alcance. Devido ao assassinato de Pompeu, Júlio César tinha uma péssima impressão de Ptolomeu, e Cleópatra conseguiu usar a morte de seu antigo aliado a seu favor. Cleópatra convenceu César que seria a pessoa certa para sentar no trono do Egito. A rainha do Egito e Júlio César passaram a ter uma relação amorosa. O romano decidiu ficar ao lado de Cleópatra na disputa pelo trono do Egito. Isso enfureceu Ptolomeu e seus aliados, que declararam guerra a Júlio César. Júlio César contava apenas com uma fração de seu exército e por isso resolveu adotar uma postura defensiva. Tal evento ficou conhecido como o Cerco de Alexandria. Mesmo estando em inferioridade numérica, Júlio César e seus homens conseguiram se defender de forma heróica. E quando seus aliados chegaram ao Egito, Júlio César partiu para o contra-ataque, derrotando o exército de Ptolomeu na Batalha do Nilo. Nesta batalha, o jovem faraó acabou morrendo afogado nas águas do rio.
Com o general romano, a rainha teve um filho chamado Ptolomeu César, que ficaria popularmente conhecido pelo nome de Cesário. O apoio de César foi fundamental para que Cleópatra se consolidasse no trono do Egito. César retornou a Roma e Cleópatra reinava sobre o Egito soberanamente. Tudo parecia muito bem, mas uma grande reviravolta estava por vir. So anytime you stop me, you want your